meninas, meu nome é Gleice. Eu vim atualizar meu canal. Já tem mais de um ano que eu não faço nenhum vídeo. E agora eu vou voltar a fazer vídeos. E esse vídeo de hoje, eu vim falar da experiência de um aborto que eu tive em outubro, dia 22 de outubro. Se eu olhar pra baixo, é porque eu tô olhando aqui no iPad as datas, que eu anotei aqui, as datas que eu fiz ultrassom, tudo. Eu tive gravidez anembrionária. Quem não conhece gravidez anembrionária é conhecido também como ovo cego. É quando o óvulo fecundado por um espermatozoide se fixa na parede do colo do útero. Porém, o embrião dentro do óvulo não se desenvolve. É o que aconteceu. O embrião não se desenvolveu. Quando eu descobri, vou contar desde o começo. Eu descobri a gravidez foi no dia... Deixa eu ver aqui... 9 de setembro. Aqui tá, deixa eu só... Aqui tá do laboratório. O meu beta quantitativo deu 81,6. 81,6 aqui. Eu lembro como se fosse ontem, quando eu descobri. Foi assim, uma alegria muito grande. Quem é tentante e quem já engravidou sabe, quando a gente recebe o nosso positivo, é uma alegria enorme. É muito bom. Sabe, você para pra ver se é um sonho realizado. Entendeu? Assim, dói muito, até hoje, dói muito quando eu lembro. Mas a gente tem que ter força, né? Então, depois que eu descobri um positivo, contei pro meu marido, eu não filmei, mas eu fiz uma surpresinha pra ele, comprei uma roupinha de neném, com um cartão bem bonito, e uma mensagem, uma declaração de amor, eu lembrei de tudo que nós já passamos, tudo. Então, contei pra minha família, contei para meus irmãos, pra família dele, pros meus pais. Assim, os irmãos deles, a gente foi na casa deles, nós contamos. Só que pra minha mãe e pra mãe dele, a gente teve que contar só por telefone, que ela não mora aqui em Londres com a gente. Então, mas no dia 22 de setembro, isso foi no dia 9 de setembro, quando eu descobri o positivo. Mas no dia 22 de setembro, quando eu tava voltando do colégio, eu senti uma fincada, sabe? Uma dorzinha, tipo no pé da barriga, assim, sabe? Bem no pé, assim, no começo da barriga, assim. Só que, e também quando eu urinava, quando eu ia no banheiro, eu sentia uma ardência. Então eu fui no médico, fui no hospital. Eles fizeram o exame de urina, porque eles estavam achando que talvez eu poderia estar com infecção urinária. Eu não foi diagnosticado. Eu não tive... não tava com infecção urinária. Então, além da ardência, eu também estava com um corrimento, era um corrimento marrom, como se fosse uma borrinha de café. Aí eles falaram pra mim, o médico falou que era pra fazer o ultrassom. Só que naquele dia eu não poderia fazer ultrassom, aí eu voltei no dia 23 de manhã, fiz a ultrassom. Eu estava com 6 semanas e 4 dias, no dia 23 de setembro, e não foi visto o embrião, entendeu? Mas assim, tava o saco gestacional. Eles não dão, vou pegar aqui, deixa eu, só um minuto. 23 de setembro, aqui, no Kings, no dia 23 de setembro. Eles não dão aquele com a fotinha, mas dão o laudo. No dia 23 de setembro, meu saco, só foi visto o saco gestacional, que tava com 8 milímetros. Deixa eu mostrar. Tava desse tamanho aqui. 8, não sei como que fala, 8 milímetros. E tamanho 6,7, saco gestacional, volume 0,2. Só que eles falaram que como semana
Com 6 semanas e 4 dias, não foi visto o embrião, não, tipo, não se desenvolveu, mas eu não precisava se preocupar, porque era normal. Tem pessoas que vê com 7 semanas e meia, até com 8 semanas, é normal, entendeu? Aí eu fiquei tranquila, mas que tava o saco gestacional, que não precisava se preocupar. Que eu poderia voltar com 3 dias. Aí no dia 26 de setembro, com 7 semanas, eu voltei e não foi visto o embrião não se desenvolveu. Aqui, ó, no dia 26 de setembro. Só que o saco gestacional tinha aumentado com 3 dias. Aqui estaria com 8,3. Mas que não precisava se preocupar. Para eu voltar daqui uma semana. Aí no dia 8, no dia 3 de outubro, com 8 semanas, eu voltei. E novamente não foi visto o embrião. Aí a médica já me alertou. Falou assim, olha, pode estar com algum problema. Seu saco gestacional só está aumentando, mas não consegue ver o embrião na ultrassom. Então, assim, no dia 23 de setembro, estava com o saco gestacional com 6,7. No dia 26 de setembro, estava com 8,3. No dia 3 de outubro, estava com 14,0. Então, assim, toda a ultrassom estava aumentando. Então, por isso que não conseguia entender. A médica falou assim, que estava estranho, entendeu? Que o saco gestacional tá desenvolvendo, tá aumentando, mas não consegue ver o embrião. Esse foi no dia 3 de outubro. Passou 4 dias, tive que voltar novamente para ver se o embrião, se conseguia ver o embrião, se o embrião se desenvolveu. No dia 7 de outubro, com 8 semanas e 4 dias, fui lá, voltei novamente e não foi visto o embrião. De 14 foi para 16,7. Não sei se dá para ver. No dia 7 de outubro, com 8 semanas e 4 dias. Aí ela já me preocupou. A médica já falou assim que no próximo ultrassom, se eu fosse e não visse nada, se não visse o embrião, que é uma gravidez assim que não vai para frente, que eu teria assim, ou esperar o aborto espontâneo, sair naturalmente, ou fazer a cirurgia, que aqui eles falam cirurgia e aí no Brasil fala curetagem, né? Então, no dia 20 de outubro, com 10 semanas e 3 dias, o saco gestacional tinha diminuído. De 16,7 foi para 12. Então, a médica falou que sim, eu tive um aborto, foi descoberto no dia 20 de outubro. E assim, pra mim, fiquei assim, sem chão. Pra mim, como se fosse um mundo... Eu só queria lá... A médica ficou falando, meu marido tava comigo. Só que eu queria, sabe, ir embora. Queria sumir. Me deu vontade até de morrer naquele momento, assim, sabe? Pra mim, foi o pior dia da minha vida. Então, no dia 20 de outubro, foi diagnosticado o aborto. E a médica me deu 2 opções. Ou esperar ter o aborto espontâneo, ou fazer a curetagem. E eu optei pela curetagem, eu conversei muito com a médica aqui, conversei com minha médica no Brasil, minha mãe foi lá com a médica, com minha médica do Brasil, a ginecologista da minha família, que eu tenho confiança. E ela achou melhor fazer a curetagem, que é assim, melhor, que limpa mesmo tudo, que tira tudo, porque assim... O aborto espontâneo como pode sair tudo, como pode ficar algum resto de alguma coisa e depois ter que fazer a cirurgia. Então, era melhor fazer a curetagem, que já limpava tudo. Aí eu fiz. Não, aí no dia 21 de outubro eu voltei pra fazer alguns exame de sangue, pra ver se tava tudo bem e tal. Tirou pressão, tudo. Aí no dia 22 de outubro, às 7h20, cheguei no hospital. Tava marcado para 7h30, às 7h20 cheguei lá. Fizeram alguns exames, tirou pressão, exame de sangue e tal.
E por volta de 8h30, mais ou menos, eu fiz a cirurgia. Eu tava morrendo de medo. Eu cheguei a ver alguns vídeos. Tem uma moça que mora lá no Japão, chegou a fazer a curetagem, falou que sentiu dor, mesmo com anestesia. Então, assim, eu tava com muito medo. Além daquele sofrimento de eu ter tido o aborto, tal, daquele sonho naquele dia que eu recebi meu positivo, aquela alegria virou uma dor, uma tristeza, lágrimas. Então, assim, e tinha aquele medo da cirurgia, de sentir alguma dor, assim, a dor física, né? Além da dor emocional que eu tava sentindo, da dor física. Só que, assim, tomei anestesia, os médicos foram excelentes. Eu não senti nada, simplesmente nada. Quando eu acordei, assim, tipo, naquela sala gelada, sozinha, meu marido não pôde entrar, eu só ficou na recepção, esperando. Eu só queria ver ele, ter minha mãe e ele por perto, mas como minha mãe não tava aqui, pedi pra chamar ele, eles não falaram que não podiam. E fiquei lá, isso era mais ou menos umas 8h30 que eu fiz, né, a cirurgia. Eu fui liberada meio-dia, fiquei a manhã inteira, depois da cirurgia a gente tem que ficar em jejum, né? Não sei quem que já passou por esse processo da curetagem, mas a gente tem que ficar em jejum, tomei o café no hospital, uma coisa bem leve. Fiquei até meio-dia com observação, depois eles tiraram a pressão, vi que eu não tava com febre, nada, tive que ir pra casa. Só que 2 dias, as próximas 48 horas de repouso, não tem esforço, nada. E depois da curetagem, como que foi o processo e tal? Então, dentro das 48 horas eu fiquei mais de cama, só levantava pra ir pra mesa, pra almoçar com meu marido, jantar, tudo, e tomar o meu banho, né? Só ir no banheiro, tudo. E não poderia ter relação sexual. O que você tem que evitar depois da curetagem? Primeiro, a ducha vaginal. Não ir com a, tipo assim, com a ducha, assim, que poderia, com a ducha, ficar fazendo ducha vaginal direto, tipo, 2, 3 vezes ao dia, pode dar uma infecção. Gente, eu peguei o papel aqui, que são a folha que depois da cirurgia que eles dão, com os dados, o que é pra evitar, tudo. Então, eu vou ler aqui. Na área de higiene, né? Evitar duchas vaginais, que eu tive que evitar. Isso dentro de 2 dias, que são as 48 horas, porque aqui fala que pode ter risco de infecção. Relações sexuais não poderiam com 2 dias. E mesmo com 2 dias, depois disso, dentro de 14 dias, 15 dias, não poderia ter relação sexual. Não usar tampons, né, por 2 semanas, né? E banho de banheira. Porque, assim, aqui em Londres é muito comum as casas ter banheira. Então, assim, não poderia tomar banho de banheira. Não poder, tipo assim, tinha que ser no chuveiro normal, tomar banho normal, mas não ficar de banheiro. Tipo, você toma banho de banheiro, você fica lá relaxando e tal. Você tem muito contato com a água, com sabão, sais, essas coisas. Não poderia. Sabonete, isso aqui, sabonetes íntimos, não pode. Tem que ser sabonete neutro. E óleos, não poderia usar, passar óleos também. Então, e depois das 2 semanas, deixa eu ver aqui, então, nos próximos 7 dias, eu teria, assim, é normal, com 7 dias ter menstruação, ter o sangramento. Não é menstruação, é o sangramento, né? Eu falei errado, não é menstruação, é o sangramento. É normal com 7 dias você ter sangramento, mas tinha que estar em alerta. Tipo, essas áreas de higiene, né? Como óleos, sais de banho, essas duchas vaginal, tomar banho de banheiro não poderia. E também fica em alerta em relação, assim, se o sangramento for daquele que em 1 hora você tem que trocar o absorvente. Se é com muito, o fluxo bem muito, assim, tem que ficar em alerta, que senão, se caso acontecesse, tinha que voltar pro hospital.
Eu, graças a Deus, sim, isso eu agradeço muito a Deus mesmo, porque eu não tive febre, que eles me alertaram que poderia, a enfermeira, a médica, tudo, que poderia ter febre, caso se tivesse com muito sangramento, tivesse alguma infecção. Eu não tive, eu fiquei com 3 dias com sangramento, depois do dia 22 de outubro. Eu fiquei com até de 22 de outubro até o dia 25 de outubro eu tive um sangramento, mas aquele sangramento bem pouquinho mesmo. E deixa eu ver mais o que eu tenho que dizer. A menstruação seria de 4, o normal seria de 4 a 6 semanas. Depois da cirurgia, de 4 a 6 semanas seria o normal. Teve 4 semanas, deu um mês, né? Eu fiquei morrendo de medo, minha menstruação nada de chegar. Fiquei com medo, falei assim, eu queria tanto que minha menstruação chegasse e nada. Mas com 1 mês e 4 dias, foi no dia 27 de novembro, chegou minha menstruação. Então, no dia 27 de novembro, no dia 28 de novembro e no dia 29 de novembro, veio muita menstruação mesmo, assim, sabe? Fluxo bastante, assim. Mas, assim, eu não tive febre, não tive nada. Então, assim, tava tudo bem. Então, dia 27 de novembro até o dia 3 de outubro, eu fiquei com 7 dias com menstruação, né? Que é o normal. Apesar que antes do aborto, antes de descobrir a gravidez, a menstruação era com 5, 6 dias, né? Mas dessa vez foi com 7 dias. Então, minha última menstruação foi dia 27 de novembro a 3 de dezembro. E da relação sexual com 2 semanas, eu já falei tudo, já falei com as coisas que tinha que evitar depois. Então, foi isso, gente. A minha experiência com o aborto não foi fácil. Algumas pessoas podem me perguntar, mas você foi tentante durante quanto tempo? Como vocês parar pra ver, tem um vídeo anterior do ano passado, eu fui tentante. Só que passou uns 2, 3 meses que eu fui tentante. Uns 3 meses que eu fui tentante, eu e meu marido, a gente deu uma pausa. Porque a gente queria viajar aqui na Europa e queria ir pro Brasil de férias. Então, assim, a gente adiou nosso plano de ter um filho. E eu vou ter esse ano, né? Eu vou ter esse ano pra tentar ter filho. E depois de 3 meses que eu consegui o meu positivo. Mas infelizmente foi uma gravidez que não foi pra frente. Mas eu sei que Deus tem um propósito maior pra mim, né? Gente, antes de eu terminar esse vídeo, eu quero falar pra vocês que, assim, a minha médica do Brasil, quando a minha mãe foi lá, conversou com ela, falou do meu caso, ela falou assim, que ela não pode afirmar 100%, mas que eu não estava lá para ser examiná-la, tal, não ser examinada, mas que ela acha que eu tive essa gravidez embrionária, que o embrião não se desenvolveu por causa de que eu tomei antibiótico e injeção. Porque, assim, antes de eu descobrir que eu estava grávida, eu tive uma crise de quase 1 semana de vômito, de diarreia, eu tava uma virose muito forte. Aí fui numa clínica particular aqui, só que eles não fizeram nenhum exame. Eu não sabia que eu tava grávida, né? Tipo, eu nem sabia que ia ser tão rápido assim. Eu não sabia que eu tava grávida e eles também não fizeram nenhum exame e tal. Me perguntou se eu tava grávida, eu falei que não, porque minha menstruação não tava atrasada, nem sabia, né? Isso foi 1 semana antes de minha menstruação. Isso foi 1 semana antes de eu descobrir minha gravidez. E tomei antibiótico durante 3 dias, tomei antibiótico e tomei injeção. Então, assim, a médica do Brasil, a médica que eu vou sempre quando eu vou de férias pro Brasil, ela acha que foi isso. Então, assim, só que assim, a gente não pode afirmar 100%, né? Eu pus na minha cabeça que pode ser isso, né? E de voltar aos treinos. Eu poderia voltar depois de um ciclo, né? Então, dia 27 de novembro a 3 de dezembro, que foi minha menstruação, eu esperei e agora voltei aos treinos. Então, assim, esperei essa menstruação e voltei aos treinos. Então, agora tô voltando, sou tentante novamente. Espero que
ter meu positivo novamente, né? Espero que Deus me abençoe com que eu engravide novamente. E se Deus quiser, vai dar tudo certo. Ou a minha mensagem de carinho que eu quero deixar para vocês, que quem já passou por isso, por um aborto, independente se foi gravidez embrionária, qual aborto, como que foi, tenha fé, tenha esperança, pense que Deus tem um propósito maior para todos nós e que Ele é misericordioso e Ele proverá pra gente. Então, assim, pensa que vai dar certo, tudo tem o seu motivo. E não desiste mesmo. Eu não desisti, entendeu? Eu não desisti. Eu vou continuar tentando, né? E isso, o que aconteceu comigo foi, eu acho assim, fez eu e meu marido a gente se unir mais ainda. Aquela vontade que a gente tinha de ter um filho, a vontade parece que triplicou, entendeu? Eu vou te dizer a verdade, eu acho que tem pessoas que podem até me criticar aqui e tal, mas assim, quando eu descobri aquela gravidez, a minha vontade desde criança, desde criança eu tinha aquele sonho de ser, tipo assim, primeiro de ser mãe de uma princesinha, de uma menina, sabe? Assim, eu sempre tive, de menina, quando eu vou em loja de criança, de bebê, tudo me chamava atenção. Eu já ia naquela sessão de crianças, de meninas, né? Só que dessa vez, como aconteceu isso, hoje... Então, assim, nessa gravidez, eu queria uma menina. Os outros perguntaram pra mim o seguinte: o que você quer? Eu falei assim, eu quero que venha com saúde, mas assim, se eu pudesse escolher, eu queria uma menina. Hoje, se me perguntem, eu engravidar, o que você quer? Eu vou querer um bebê saudável, perfeito, saudável, eu não tenho preferência. Antes eu tinha aquela preferência e eu acho que eu tava errada. Eu tenho certeza que eu tava errada. A gente não pode querer ter uma menina. Lógico, talvez coisas, vai numa loja de criança, de bebê, tem aquela sensação que chama mais atenção, porque menina, o mundo de meninas é mundo rosa, lacinho, é muito mais bonito. Mas não pode ser assim. A gente tem que... você que tá sendo tentante, não tenha preferência. Queira um filho perfeito, saudável, que venha com saúde, que venha trazendo alegria para você, para o seu lar, para sua família, para as pessoas que você ama, entendeu? Então, assim, gente, eu acho que eu já te falei muito, esse vídeo vai ficar super longo, me desculpa, entendeu? Eu quero que... Então, assim, que eu vou ter meu positivo. Então, um beijo pra você. Se você gostou do vídeo, por favor, clica no gostei para ajudar na divulgação. Clica aqui no inscrever. Eu vou estar fazendo vários vídeos. Tem um vlog aqui que eu e meu marido nós saímos, eu gravei. Então, acho que vocês vão gostar bastante. Então, um grande beijo, força pra todo mundo, tá? Beijo, tchau!